just levitate. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre gráficos. A gente vai estar falando sobre o gráfico espaço por tempo e a classificação do movimento apenas nesse tipo de gráfico. Eu já deixei pronto 3 exemplos para que vocês gravem aqui, ó, que é quando o gráfico estiver na horizontal, significa que ele está parado naquela posição, está naquele ponto e conforme o tempo passa, ele não sai daquela posição. Portanto, esse tipo de gráfico você não vai classificar nem como acelerado, nem como retardado, nem como progressivo, porque esse gráfico é um gráfico que representa repouso. Então, esse primeiro gráfico, onde o gráfico está na horizontal, você tem que o móvel está em repouso. Bom, vamos para o próximo. Segundo e terceiro gráfico espaço por tempo. No segundo eu tenho o meu gráfico está crescendo e no terceiro eu tenho um gráfico decrescente. Qual que é a diferença entre os dois? Já lembrando, todas as vezes que eu tiver no espaço por tempo um gráfico crescente ou um gráfico decrescente, primeira coisa que você tem que lembrar, eu estou em movimento uniforme e a principal característica do movimento uniforme, aqui útil para nós, é que a aceleração vale 0. Então, tanto no segundo quanto no terceiro, estamos em movimento uniforme e a aceleração é 0 nesses dois casos. Agora, todas as vezes que o gráfico espaço por tempo for crescente, que é esse caso aqui, ó, está aumentando, a reta está subindo, você pode, sem problema nenhum, colocar a sua velocidade positiva, V maior que 0. E quando a velocidade é positiva, a gente já estudou isso, você tem um movimento do tipo progressivo. E no terceiro caso, onde o gráfico está decrescendo, você tem velocidade negativa, onde a classificação de velocidade negativa é movimento retrógrado. E a aceleração? Eu vou classificar também? Não, porque aqui a aceleração vale 0. E por que vale 0? Pelo fato do movimento ser uniforme. Então, nesses tipos de gráfico, você só classifica pela velocidade, porque a aceleração é 0 e o 0 não tem sinal. Então, só a velocidade, ou é progressivo ou é retrógrado. Bom, e se o gráfico espaço por tempo for parabólico, que é esse tipo aqui, no caso 4 e no caso 5? Aí a gente tem que classificar, analisar mais com detalhes. Então, eu dividi esse gráfico aqui, vocês perceberam que esse gráfico tem a concavidade voltada para cima, em matemática a gente fala que é o sorrisinho. Então, esse gráfico aqui, eu dividi no trecho A e no trecho B. Por onde eu dividi? Pelo ponto mínimo da parábola que está aqui no meu dedo, tá? Esse gráfico é a mesma coisa, no ponto máximo eu dividi em trecho A e trecho B. Bom, primeira coisa que eu vou falar nesses gráficos é sobre a aceleração. Esse tipo de gráfico não é do movimento uniforme, então ele vai ter aceleração. Como que é a regra para eu saber se tem ou não aceleração? Se ela é positiva ou se ela é negativa? Se você lembrar de Bhaskara, lá na equação do segundo grau, lá do 9º, 8º ano, você vai lembrar que quando a concavidade do gráfico é para cima, parábola com concavidade para cima, carinha feliz, ó o sorrisinho aqui, ó. Significa que o seu A é positivo, o nosso A aqui vai ser nossa aceleração. Então, tanto no trecho A como no trecho B, nós teremos a aceleração positiva. Então, A positiva e A positiva nos dois trechos, porque a concavidade é para cima. Já nesse caso aqui, você pode ver a carinha triste, ou seja, nos dois trechos você tem a concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, significa que a aceleração é negativa, tanto no trecho A como no trecho B. Tudo bem até aí? E agora a gente vai na regra da velocidade, lembra? Na velocidade é assim, se o gráfico for decrescente, velocidade negativa. Se o gráfico for crescente, velocidade positiva. Então, vamos dividir por trecho. Trecho A, gráfico decrescente, está caindo. Então, no trecho A,
a minha velocidade ela é negativa. E aqui no trecho B o gráfico está crescendo, aumentando. Então no trecho B minha velocidade é positiva. Mesma coisa para pensar aqui. Trecho A é essa parte azul, está subindo, crescendo, velocidade positiva. Trecho B caindo, decrescendo, velocidade negativa. Bom, e agora basta a gente classificar. Vocês sabem classificar já. Olha só para a velocidade primeiro. Olhando apenas para a velocidade, aqui você tem velocidade negativa. Velocidade negativa significa movimento retrógrado. Então aqui o movimento é retrógrado. Vou abreviar, tá? Velocidade positiva, movimento progressivo. Então nesse trecho aqui, movimento progressivo. Velocidade maior que zero é positivo sempre, tá? Velocidade positiva, movimento progressivo novamente. Velocidade negativa menor que zero são números negativos, então você tem movimento retrógrado. E agora você vai analisar o sinal tanto da velocidade quanto da aceleração. Quando os dois têm sinais iguais, velocidade e aceleração com sinais ambos positivos ou ambos negativos, o movimento é acelerado. Se os sinais forem diferentes, uma positiva e a outra negativa, o movimento é retardado, só isso. Então analisa esse sinal aqui, ó. Sinais iguais ou diferentes aqui? Sinais diferentes. Então eu posso dizer que o movimento é do tipo retardado. Então ele é retrógrado porque a velocidade é negativa e ele é retardado por conta da diferença de sinais. Nesse caso, o movimento tem os sinais iguais para a aceleração e para a velocidade. Sinais iguais significa um movimento do tipo acelerado. Então ele é com velocidade positiva progressivo, sinais iguais para aceleração e velocidade, acelerado. Mesma coisa aqui. Sinais diferentes para aceleração e para velocidade, do tipo retardado. E sinais iguais para aceleração e velocidade, mesmo ambas sendo negativas, você pode dizer que sinais são iguais, então permanece sendo acelerado. E um outro jeito de você classificar também como acelerado ou retardado é você analisar esse ponto aqui. O que significa esse ponto? Esse daqui é o ponto de inversão no sentido do movimento. Tipo assim, como se eu quisesse jogar essa caneta para cima e no ponto mais alto ela para retornar. É o ponto mais alto, seria onde ela para. Essa é a palavra principal, ela para. Se ela para, esses pontos aqui, que são de mínimo e de máximo, a velocidade vale zero em ambos. Então eu tenho mais um macetinho para que vocês possam gravar o acelerado e o retardado olhando só para o gráfico. Se aqui o gráfico estiver se aproximando dessa velocidade zero, significa que ele está retardando o seu movimento. Se aproximar da velocidade zero significa se aproximar de parar, pessoal. Então está retardado. Aqui nesse trecho aqui, o gráfico se afasta da velocidade zero, então ele está acelerado. E mesmo raciocínio aqui, ó. Nesse primeiro trecho, ele está se aproximando da velocidade zero. Olha bem aqui, ó. Retardado. Toda vez que o gráfico se aproxima da velocidade nula, retardado. Toda vez que o gráfico se afasta da velocidade nula, ele é acelerado. Bastante conceito, tem bastante coisinha para que vocês possam estudar. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que possa melhorar ou evoluir para a gente, pode deixar nos comentários, pode me chamar no privado e pode ficar à vontade, pessoal, que eu vou fazer o máximo para que vocês possam compreender, tá? Um beijo para vocês, bons estudos nessa semana. Beijo da Fran. Tchau.